Fala pessoal, bom, hoje a gente vai fazer uma prova do Dainishu Denki do ano de 2023. O objetivo aqui é mostrar para vocês como eu faria essa prova, como eu fiz há 7 anos atrás, onde eu sabia o mínimo de japonês e eu consegui acertar 43 questões de 50, né? Como que eu fiz isso, né? Foi sorte, foi chute? Não. Eu simplesmente criei uma técnica onde eu descobri que resolvendo os exercícios repetidamente e estudando basicamente o que cai na prova, foi aonde que eu consegui alcançar essa pontuação. Então dessa forma eu não estou aqui para ensinar japonês para ninguém, a gente vai aprender o japonês necessário para aprender a prova, para fazer a prova. Se eu julgar que não é necessário aprender isso ou aquilo, é a forma que eu vou explicar para vocês, ok? Lembrando que essa é a minha forma de fazer, é a forma que eu ensino para os meus alunos e é a forma que eu consegui os melhores resultados. Então vamos lá, sem muita delonga. Para quem não fez a prova, né? Ainda é a primeira vez que vai fazer, não conhece a prova. A prova que eu vou fazer hoje são os últimos 20 exercícios que são referentes ao Zumen. O que é o Zumen? É o projeto, né? É onde que tem as especificações de fazer a casa. Isso aqui, ó, na minha tela aqui tá um Zumen. É uma casa de 3 andares, tá? Uma casa, então isso aqui é um Zumen residencial. Numa casa você tem escada, você tem aqui cozinha, você tem aqui o ofurô, né, a sala, e aí você tem os equipamentos elétricos aqui distribuídos, né, nessa residência aqui. Você tem lâmpadas, tomadas, tudo. Toda essa simbologia que você está visualizando aqui na tela, né? Isso aqui, ó, é uma tomada. Isso aqui, ó, é um junction box, tá? Aqui, ó, DL escrito aqui, é um downlight. Enfim, né? Temos aqui um xiringo aqui embaixo, aqui um xiringo, tá? Então, assim, todos esses aqui tem um pontinho preto aqui, ó. Esse aqui é um switch, só um pontinho preto. Então, cada símbolo desse aqui tem seu significado e você tem a obrigação de aprendê-los. Bom, dito isso, vamos ao que interessa, vamos à prova. Aqui tá mais o segundo andar da casa, tá? Segundo andar. E aqui tá o terceiro andar da casa. Então, baseado nisso aqui, vamos à prova. Como eu disse, eu não estou aqui para ensinar Nihongo para ninguém. Como que eu faria essa prova? Simplesmente olhando aqui, ó, questão 31. O que ele está pedindo? Ele está pedindo isso aqui, ó. Número 1. O que é o número 1? Ah, mas o que está escrito? Eu, na minha época, não me importei muito com o que estava escrito. Eu sabia que ele queria saber o número 1. Por dedução, intuição e por repetição, eu fiz tanto exercício que eu percebi que era sempre a mesma pergunta. Então eu quero saber o seguinte, o número 1 aqui, o que é o número 1? É um puro box? É um junction box? É um BBO junction box? Ou é um joint box, né? Então tá aqui as alternativas e aí a gente vai procurar o número 1. O que é o número 1? Vamos olhar aqui no nosso Zumen. Onde que está o número 1? Olha só, aqui está aqui. Número 1 está aqui, com a setinha mostrando aqui. Então o número 1 ele quer saber esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado que está ligado aqui no meio aqui da sala, que tem uns traços dele, esse quadrado específico, o que é ele? Tá? Estudando, eu abro aqui na tela para vocês, estudando, olha só. Aqui nós temos aqui algumas simbologias. Então eu tenho aqui, ó, um quadrado com um X no meio, puro box. Uma bola com 3 tracinhos aqui é um BBF Joint Box. Mas lá não é BBF Joint Box. Eu quero saber um Joint Box apenas. E a simbologia lá não é um redondo, é um quadrado. Aqui tá, lá é quadrado. Aqui eu tenho um Junction Box, né? Que é um box para fazer passagem no yuka, no piso. Aqui a simbologia é redonda, né? E aqui eu tenho a simbologia quadrada, que é a que eu preciso, que é o Junction Box. Então o Junction Box é a simbologia quadrada, que é o que eu preciso. Qual que é a resposta do Junction Box lá, então? Voltando aqui. Junction Box. Resposta Ni, certo? Então aqui o Ni seria a nossa resposta correta, ok? Bom, próxima questão aqui. Agora ele quer saber o que? O 2. Então o 2, questão 32, o 2, o que é o 2, né? Papapá, perguntou alguma coisa e aqui está a mesma coisa aqui. Ele tem várias respostas aqui,
né? Why don't handle tsukimi, why do handle showmei, tocar. Tem várias respostas aqui. Então o que eu tenho que olhar? Vamos lá para o 2. O que é o 2? Onde é que está o 2? Número 2. Olha aqui, número 2. Tem aqui, eu vou ampliar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é o número 2. É o que? É um triângulo assim, né? É um triângulo assim. O número 2. Então, o que é esse número 2? Olha, ele está ligado aqui num junction box, ele está ligado aqui num xiringo, isso aqui é um símbolo de um xiringo. Aqui é um switch, tá? É um switch que está ligado aqui, que está ligado no xiringo. Esse switch, presta atenção aqui, ele tem um switch aqui que ele está com um na. Ele tem um na de símbolo. Então, é um switch que vai acender a lâmpada na. Onde que está essa lâmpada na? Aí se você for olhar aqui, ó, ele sai daqui, faz um joint aqui. Aqui, ó, a lâmpada dessa lâmpada aqui é to. Aí ele vem por aqui, olha aqui, ó, lâmpada na. Tá aqui embaixo aqui. Então ele está acendendo essa lâmpada. Esse switch aqui na acende essa lâmpada na. Ok? Então, se ele é um switch na, a gente tem que procurar onde é que está a simbologia dele. Aí eu venho aqui, ó, abro para vocês novamente e olha aqui, ó. Eu tenho um switch normal aqui, que seria um category switch normal, tá? Aqui eu tenho um chopo switch, que é o que? Que regula a iluminação, coloca ela mais alta ou mais leve. Com a simbologia aqui, ó, dou uma bolinha com a seta para cima, que essa seta significa o quê? Você vai elevando, né, a tensão. E olha aqui, um triângulo, olha só que interessante, eu tenho um triângulo aqui, que está aqui, ó, Waido Handuru Temetsuki, né? Waido Handuru Temetsuki, que é o switch que é da tecla maior, né? Aquele switch da tecla maior, né? E eu tenho aqui também, que é o switch de Choko, né? Choko, que é onde você consegue fazer a regulagem, né? Waido Choko. Então, veja só, ligo aqui embaixo e ligo aqui. Então, o que interessa para nós é esse aqui. Waido Handoro Temetsuki. Esse triângulo aqui. Então, a gente vai lá no nosso zoom in. Ah, mas o que eu vou ter que aprender? Tem que aprender esse aqui? Sim, você vai ter que aprender o nome. Porque até na própria Gemba, você vai utilizar esse aqui na Gemba. Então, se você for ligar, alguém vai pedir para você pegar tal peça. E você tem que saber que peça é essa. Ok? Então aqui, ó, essa primeira aqui seria um Impankei Temetsuki. Impankei Temetsuki. Não tem nada a ver. Waido Impankei Chokoki. Também não tem nada a ver. Aí tem outro aqui, que é um Kei Chokoki. Também não tem nada a ver. E aqui nós temos o Waido Handuru Temetsuki, que é a resposta que nós precisamos, que é aquele triângulozinho lá. Então a resposta correta também unir. Tá vendo que a pergunta para mim até agora não fez diferença. Eu tô olhando o quê? Eu tô olhando o número que ele quer e eu sei, eu decorei, né? Eu aprendi o nome das peças, então eu sei que cada símbolo ali, o que ele significa, ok? Então aqui na questão 3, a gente tem que saber, ele quer saber o item 3 aqui, Tadashi, aqui está o kanji Tadashi, então você tem que saber, pelo menos esse kanji você tem que saber, para saber se vocês estão perguntando se a resposta está correta ou se a resposta está errada. Então aqui Tadashi, ele quer saber o seguinte, dessas aqui qual a resposta correta. Então vamos aqui no zoom in, o item 3 no zoom in, olhando aqui. O 3 está aqui, ó. Esse pontilhado aqui, tá certo? Tá mostrando aqui, ó, 3, tá? Então, esse pontilhado aqui, pontilhado, o que significa? Significa que o cabo tá saindo aqui do meta, do relógio, e tá vindo por fora e está subindo em algum lugar. Essa seta pra cima tá subindo. Provavelmente aonde? Provavelmente é o poste.
O poste de luz aqui é onde está saindo sua energia passando aqui. Então esse cabo está vindo para o poste, bem provável, tá? Então aqui o cabo está passando para cá, pela parede, provavelmente, algum lugar assim. Então qual são as alternativas aqui? Eu tenho aqui Cable Code CBT, que é, exatamente é o cabo que se usa nas residências, o cabo de entrada, né? O cabo da entrada que vem da rua é um CBT, geralmente é 8 mm ou 14 mm, tá? As casas mais novas são 14 mm, porque tem alguns equipamentos que consomem um pouco mais. Aqui eu tenho Kinzoku Sen Code, aqui eu tenho Kinzoku Dacto Code, Kinzoku Kan Code. Então, ou seja, é tudo relacionado à tubulação, parte de metal. Não se usa metal na parte externa das casas, não se usa, a norma do Japão não permite isso. Então, por eliminação, falou que o Kinzoku está fora, então o que sobrou é o Keiburu Code CBT. Ele fica exposto mesmo por fora, passando volta da casa, passando por cima, visivelmente. Ok? Bom, essa resposta finalizada, ok. Vamos para a próxima então. Ok, questão 34, né? Vamos lá, papapá, que ele quer saber o que? O 4, alguma coisa. Aqui 3, 2, aqui uns números aqui, né? Então vamos ver o que ele realmente está querendo no 4. Questão 4, onde que ela está? Aqui, nessa questão 4 aqui, ele está mostrando para você sobre esse disjuntor aqui, né? Esse break aqui, né? Que é esse BE, esse break aqui, que ele está te mostrando ele quer saber o que? Qual que é o tipo, né, desse break, desse BE aqui, né? Qual que é o tipão dele? Bom, então aqui, ó, vou mostrar para vocês uma foto aqui. Esse aqui, ó, é o Roden Shadanki. Ele tem esses dois botãozinhos de testes aqui. Você entra com ele aqui, 3 fases aqui nele aqui, né? 1, 2, 3 fases, RST, 3 botões de teste. Tem esse cabinho aqui também para poder medir se vai ter alguma fuga pelo neutro aqui, neutro no meio, tá? Então esse aqui é o Roden, a aparência do Roden Shadanki, tá bom? E aqui, como que você vai eliminar aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Aí você tem que eu falo, vocês têm que aprender alguns kanjis, não tem jeito, não tem negociação. Esse aqui, ó, ele tá escrito aqui, ó, Haisen ou Shadanki, tá? Quando a gente sabe que aquela simbologia, aquele símbolo do BE aqui, ó, BE, a gente sabe que o BE é Roden Shadanki. Bom, isso nós sabemos. Tá, mas agora a gente tem que saber a resposta, eles são kanjis. Então eu tenho que saber o kanji. Esse primeiro kanji aqui é Haisen ou Shadanki. Esse kanji aqui esse primeiro kanji aqui é Haisen. Então não é esse que nós queremos. Se você olhar, esse aqui e esse último aqui também, esse terceiro aqui também, ó, Haisen ou Shadanki. Haisen ou Shadanki. Então esses dois aqui de cara eu eliminava, porque eu sei que não é a peça que eu quero, tá? Então me sobrou aqui, ó, esse e esse. Tá escrito aqui, ó, alguma coisa Roden Shadanki. Alguma coisa Roden Shadanki. Então esse está entre o Ro e o Ni. Aqui é a minha resposta. Como eu sei, e eu mostrei para você, que aqui eu tenho desculpa aqui. Aqui eu tenho um Roden ou Shadanki, que eu tenho ele com 3 entradas aqui, ele é um trifásico, né? Então, por eliminatória, ele seria aqui esse primeiro aqui. Por quê? Porque ele tem 3 fases aqui, 3 fases aqui. E aqui ele está dizendo que aqui ele só tem 2 fases e 2 polos, né? 2 e 2. Ah, mas eu não sei, não importa o kanji. Olha aqui, ó, aqui é 3, 3 e 2. Aqui é 2 e 3. Por eliminação, esse primeiro item aqui ele está dizendo a quantidade de fases. É um trifásico e um bifásico. Então a resposta certa seria essa aqui, Ro. Ok? Bom, é isso. Vamos então para a próxima questão, 35. Vamos olhar aqui, questão 5. Olha aqui, o 5, ele está mostrando esse break aqui. O que é aqui? Nós temos aqui um circuito Tansou, que é um trifásico, Hyaku barra Nihyaku Borto, né? Hyaku barra Nihyaku Borto, que está aqui. E aqui eu tenho o que? Um Nihyaku Borto aqui nesse break. Ele quer saber o que?
Ele quer saber essa aqui, ó. Não é nem o breaker e nem aqui o A. Ele está no meio do caminho, ele está no cabo, né? O que ele está pedindo aqui no exercício? Se você já fez algumas vezes, você vai entender. Se você nunca fez, ele está perguntando aqui, ó. Zetsuenteiko. Zetsuenteiko, ele está querendo saber o seguinte. A isolação, a resistência da isolação, né? Então, quantos megas, que ele está dizendo aqui, quantos megas está na resistência da isolação? Existe uma regra, vou até colocar para vocês aqui, uma norma, né? Que ele fala o seguinte, ele fala Tanso no Hyaku ni Hyaku morto, né? Que é essa norma aqui. Então, se você tem abaixo, olha isso aqui, ó, o que ele está escrito aqui, ó, em japonês. Desculpa, mas isso aqui é você não tem que saber o japonês, mas você tem que conhecer a norma, tá? Então, ele está dizendo o seguinte. Aqui ele está falando, abaixo de 150 volts, Hyaku Goju Ika, você tem que ter um Zetsuenteiko com uma resistência de isolação de 0,1 mega ijo, acima de 0,1 mega, tá? Então o que ele está dizendo aqui para você, ou seja, se nós viermos aqui, mega, qual que é a resposta? 0,1. Aqui seria a resposta I. A resposta correta aqui, a resposta I. Deu uma travada aqui no meu lápis, daqui a pouco ele volta. Mas enfim, essa resposta I, 0,01 mega, seria a resposta dessa questão. Beleza? Então vamos aqui para a questão 36, né? O 6. O que ele está querendo aqui no 6? Ó, 6. Tenta ver se tem alguma palavra em katakana que você consegue entender, ler alguma coisa, vou te dar alguma dica. Olha aqui, ó. Pendanto o Então ele está falando aqui de pendanto, tá? Tem essa palavra aqui. O que é pendanto? A gente tem que saber simbologia. Tem esse aqui, esse aqui. Então, alguma coisa relacionada a pendanto, né? Então vamos aqui nos umens, questão 6, né? 6 é o quê? Aqui, ó, ele tem um quadrado aqui no meio da sala, tem um su aqui, tem o su aqui e tem o switch su aqui. Então ele quer saber o seguinte, esse switch su tá ligando aqui, provavelmente ele quer que ligue aqui no meio aqui, o quê? Por eliminação, claro, por lógica, um pendanto, ele quer colocar um pendanto aqui. Qual que é o símbolo do pendanto, né? Então é isso que ele quer saber. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui um desenho aqui para vocês. Olha aqui, facilitar a vida de vocês. Então eu tenho aqui, ó, xiringo, SL. Xiringo, é isso aqui, ó, xiringo. Não é o que nós queremos, um SL. Não tem nada a ver. Aqui, ó, chandere. Chandere que é um lustre, né? Chandere é um SH, uma bola com SH. Também não é o que nós queremos. Aí aqui eu tenho aqui, ó, um okugaito. O que é um okugaito? É aquela luminária de jardim, né? Parte externa, né? Esse aqui parece um... Não sei nem que símbolo é isso, uma bola com uma bola dentro, alguma coisa estranha. Enfim, okugaito também não é o que nós estamos procurando. E olha aqui, ó, pendanto. Pendanto é o que ele citou lá, pendanto, que é esse aqui, ó. Um pendente, é uma coisa pendurada, né? Que é o quê? Uma bola com um risco no meio, né? Então é isso aqui que ele quer. Nós temos esse símbolo lá? Vamos ver se nós temos esse símbolo lá. Deixa eu só tirar isso aqui. Olha aqui, para aquele aqui, ó. A uni pendanto. Repara que eu só tive que entender o que é o seguinte. Estava escrito em katakana aqui. Foi o que eu precisei para responder essa questão. Tá? Então vamos para a próxima aqui. Para a questão 37. 7... Riso, nananana, aqui tem um símbolo de ohms e algumas coisas aqui, ó, tadashi mono, ok. Então o 7, vamos lá o que ele está falando. Então vamos lá uma coisa de ohms, de resistência, né? 7. Deixa eu ver. 5. Cadê o 7? Aqui o 7. Então nós temos o 7 aqui, ó. Ele está falando o quê? Ele está falando sobre o terra. Aqui, está alguma coisa sobre esse aterramento aqui, ó. Uma norma técnica, né? Alguma coisa referente a isso, né? Então vamos tentar entender aqui o que temos de resposta, né? Que resposta?
Ó, E, D. De cara aqui, como eu já estudei, eu sei que ele está falando sobre classificações de aterramentos, né? Então ele quer saber o seguinte: qual que é o aterramento adequado? Qual que é a norma, né? Fala que tem o A, o B, o C e o D. Então ele está aqui dando duas opções, né? O A, 10 ohms, o D, 100 ohms, o A, 100 ohms ou o D, 500 ohms, tá? Então é isso que ele quer saber. Então olha aqui, ó, a norma técnica aqui, ele fala que é o seguinte, bom, indo direto ao ponto, que na residência, ela é tipo D, residência tipo D, 300 volts abaixo, né, abaixo de 300 volts na residência tipo D. No nosso caso aqui, nós estamos usando o Roden Shadank. Qual a característica do Roden Shadank? 0,5 seria o que? Segundos, 0,5 segundos que está escrito aqui. Então, se der 0,5 segundos, for abaixo disso, né, dentro disso, né, dentro de 0,5, você pode utilizar a tolerância até abaixo, né, abaixo de 500 ohms. Então, Roden Shadank, dentro de 5 segundos de tolerância, 500 ohms no máximo, abaixo de 500 ohms. Tem alguma resposta para isso? Muito cuidado, porque a classificação D também serve também para 100 ohms, mas como eu tenho Roden Shadank, aí eu caio por essa classificação aqui, vamos dizer assim, particular. E aonde que está aqui, ó? Eu tenho o D, que é o 500 ohms, né? A classificação D, 500 ohms. Eu tenho a classificação D também de 100 ohms, mas não é esse o nosso caso hoje, porque nós temos o Roden Shadank, tá bom? Então é isso aqui, questão D. Vamos para a próxima questão aqui. 38, que é a questão 8. 2, 3, 4 e 5. O que ele está me dizendo aqui? Questão 8. Vamos lá na prova. Então, olhando aqui no zoom, então, aqui. Vamos lá. Aqui ele está querendo o seguinte, ó. Olha aqui o RAT, o 8, né? O 8 está aqui. Ele está querendo saber, ele está apontando aqui para esse ponto aqui. O que ele está querendo saber aqui? Ele quer saber o seguinte: quantos cabos está passando aqui nesse ponto aqui, ó. Então, eu tenho aqui um junction box aqui, ó. Eu tenho um junction box aqui, apontando uma seta aqui escrito C, que é o que? O Cairo C, que tá, a energia está vindo do Bundenban C. Aqui eu tenho um Sunrow Switch, tá? Aqui eu tenho uma lâmpada aqui, no Ikai, a lâmpada. E aqui você sobe a escada. Então eu tenho uma escada com a lâmpada no meio da escada. Subir a escada, eu vou para o andar de cima, para o Nikai. No Nikai eu tenho mais uma lâmpada aqui no Nikai, mais uma lâmpada. E eu tenho aqui essa simbologia que mostra que o cabo subiu. E aqui que o cabo está descendo para o Ikai. Então aqui o cabo sobe e aqui ele entra aqui num switch Yonro switch, tá? E aí aqui nesse Yonro switch ele está no mesmo box aqui com esse T aqui, né? Tudo no mesmo box, mas aqui esse T não tem nada a ver. Aí a gente continua subindo aqui, o cabo sobe aqui e vai para o próximo andar. E aqui no terceiro andar aqui, ele tem novamente aqui essa seta mostrando que o cabo está descendo, que do terceiro andar para cima não tem mais nada. E aqui mostra aqui, ó, o cabo vindo aqui, ligando aqui nesse switch Sunrow. Tá? Então, no real, é um Yonro switch que ele quer que a gente resolva. Como que a gente vai resolver? Eu já resolvi aqui para ganhar tempo, eu vou abrir para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, se eu não me engano. Não é esse aqui não. Esse aqui primeiro. Aqui. Então aqui, para vocês entenderem melhor, o que ele está falando é o seguinte. Aqui no primeiro andar, eu tenho o Dengen, que está vindo aqui pelo Xi, que é o Cairo Xi. O Dengen entra no Junction Box, desce para o switch, tá? Esse aqui é o switch, desce para o switch. Sai aqui, volta aqui para o Junction Box, faz o joint. Passa por onde aqui? Pelo 8, que é o ponto que ele quer aqui. Essa parte aqui, onde ele quer aqui, o 8, passa por aqui. E por aqui ele pega e sobe para o andar de cima. E aqui seria o que? A lâmpada. Então ele vem para a lâmpada e sobe para o andar de cima. Tá? Subindo para o andar de cima aqui, ele entra aqui em cima, eu tenho mais uma lâmpada no Nikai aqui. E o cabo continua subindo. Aqui está mostrando só que o cabo veio de baixo, aqui a parte de baixo. E aqui eu tenho o switch Yonro aqui, que ele sai da lâmpada para o switch Yonro. E ele sobe, chega aqui em cima aqui
ele faz o seu joint aqui em cima aqui e vem para o switch Sungrow aqui. Então é bem... essa aqui é o que ele está mostrando na prática. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Então esse aqui foi o desenho que eu fiz antes. E aqui agora é o desenho real, né? Como que vai ser na realidade. Então, deixa eu só mudar uma cor aqui, vou colocar um verde aqui, para ficar mais fácil, talvez. Então, olha só, vamos lá. O Dengen aqui, ó. Eu tenho o Dengen que é o C, tá? O Dengen que é o C. Do Dengen eu vou mandar quem? Eu vou mandar o neutro, que é esse azul aqui. Vou mandar o neutro para a lâmpada, tá? Que a lâmpada vai o neutro, o azulzinho aqui seria o cabo branco, né? Então ele vem para a lâmpada daqui, entra na lâmpada aqui, sobe por aqui e entra na lâmpada aqui em cima. Então eu já tenho o meu neutro lá na lâmpada já conectado nas duas lâmpadas, tanto na lâmpada de cima quanto na lâmpada de baixo, que seria o azul aqui, tá? Faço o joint dele aqui, mando aqui e faço um atalho para cima. Pela própria lâmpada eu já faço um atalho. Aí eu tenho a fase vem o que? A fase entra no primeiro andar no switch Sungrow. Entra no switch Sungrow, sai duas fases do switch Sungrow aqui, que é o retorno, que vai ser ligado aonde? Vai ligado no Yonrow. Então ele sobe aqui as duas fases, vem por aqui as duas fases, sobe por aqui e entra onde? Entra aqui no Yonrow switch aqui em cima aqui, tá? Então as fases vêm daqui de baixo, essas duas fases aqui, sobe por aqui e entra no Yonrow switch aqui do lado de cá, no 3 e no 1. Desculpa, no 3 e no 4. Aqui do lado de cá, ele sai do 1 e do 2 aqui, sobe por aqui, vem aqui, sobe e vem para o Sungrow switch aqui, ó. Ele liga aqui no Sungrow switch aqui, passando por fora, tá? E aí ele sai com a fase do central aqui, que é o retorno da fase, e vai para onde? Vai para a lâmpada. Faz um jointzinho aqui, entra na lâmpada aqui, sai daqui, desce para a lâmpada lá de baixo, para o primeiro andar, e liga na lâmpada aqui também. E aí você pergunta assim, qual que é o cabo que vai ser... Aí você olha a resposta aqui. Quantos cabos passaram aqui? Passou o neutro, aqui, passou o neutro, tá? Vou colocar até de... Deixa eu mudar a cor aqui, vamos ver. Vamos colocar uma cor diferente aqui, não sei, um amarelo, um rosa. Um rosa. Então aqui, ó, passou um preto aqui, um azul, um branco, quer dizer, um branco, que é o neutro, né? O neutro passou aqui. E neutro passou aqui. A fase entrou no switch e saiu dois retornos. Os dois retornos também passaram aqui também. Os dois retornos também passaram aqui. Ou seja, passou o neutro e os dois retornos aqui, que foram para o switch de cima. Então, 3 cabos. Tá? 3 cabos. Essa é a nossa resposta correta. 3 cabos. Resposta RO. 3 cabos. Ok? Bom, dito isso, aqui agora vamos para 39, questão 9. São 9. Que ele está falando blá, 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 blá. Um V aqui, opa, temos um V de volts, né? Quantos volts aqui, né? O que ele está se referindo aqui? Aqui eu não consegui nada. Dekiru, Denatsu, mas esse aqui é Kanji, tudo bem, tá? Tá. Volts aqui, eu tenho 24, 30, 40 e 60. Deve ser alguma coisa referente a baixa tensão, Jakuden. Vamos lá para a nossa pergunta. Não, pergunta não, nosso main. Qual que é o nosso 9? 9. Opa, tá aqui, ó. De cara o 9 já achei aqui. 9 tá aqui. Tá apontando para onde? Para nossa campainha. Pro cabo da campainha aqui, ó. Cabo da campainha. Esse cabo da campainha aqui, ó. No caso é interfone, né? Interfone pode ser. Então ele está querendo saber o seguinte, qual que é a tensão que passa aqui, né?
nesse cabo do interfone aqui, deve ser. Qual que é a tensão? Na nossa norma técnica, né, do Japão, ele fala o seguinte, cadê o 9 aqui, ó, 24, 30, 40 e 60. Pela norma japonesa, o máximo de tensão que pode passar naquele cabo lá é 60 volts, tá? É o máximo que aquele cabo suporta, então a resposta é 60 volts. Ok? Bom, vamos para a próxima aqui. Esse não teve muito o que falar, é a norma mesmo, 60 volts. Isso foi estudado e é interfone. E a questão 10, né? Aqui dessa parte aqui, já estamos na metade. Número 10. O que ele está dizendo aqui na 10? Vamos olhar lá no zoom in. Onde está a 10? 10, está aqui, ó. 10 está aqui, EEP. EEP, um traço pontilhado. Um traço, um pontilhado, né? Então, o que ele quer nessa questão aqui, nesse EEP, tá? Provavelmente ele está querendo saber o seguinte, o que significa esse EEP? É a tubulação, é o tipo de tubulação, né? Então ele quer saber o nome dessa tubulação, provavelmente aqui, qual que seria esse nome aqui. Então vamos aqui para a prova aqui. E aqui é mais um típico caso onde não tem escapatória. Aqui você tem que conhecer de um pouco de kanji ou um pouco sobre os materiais que estão sendo usados e tudo mais, tá? Então, qual que é ali a questão? É uma casa onde eu tenho aqui do lado de fora um okugai aqui, que é uma iluminação de jardim, e eu tenho aqui uma caixa aqui, um puro box aqui, né, uma caixa de passagem, onde eu estou passando provavelmente uma tubulação pelo piso para alimentar essa iluminação de jardim. Então a tubulação está enterrada. Então qual que é o tipo de tubulação que eu estou usando aqui, né? Que eu estou utilizando aqui nesse caso, né? Bom, então assim, nossas alternativas aqui tem essa parte aqui, tá? Polibinir, tal. O que eu utilizaria aqui? Isso aqui eu não teria como fugir, mas eu conheço qual que é essa tubulação causada externa. A gente chama de reflexo, né? Deixa eu pegar a imagem aqui, deixa eu ver se eu tenho uma imagem por aqui. Aqui, ó. Esse aqui seria, né, o que está falando ali, né? Seria esses tubos pretos aqui, né? Com essas ondinhas nele, né? Parecendo ondas, né? Então esse aqui seria a tubulação, a resposta correta. Seria esse aqui o material utilizado ali de fora, né? Então, dito isso, o que eu olharia? O nome desse equipamento, dessa tubulação, é um nome meio complexo. Seria essa primeira resposta aqui, ó. Esse primeiro kanji. Nada desse binir, apesar desse fez binir, mas não tem nada a ver com isso. O nome dele seria esse aqui. Que seria o quê? Esse primeiro kanji aqui, ó, seria Namitsuki. Tá? O que significa isso? Ondas, né? Nami, de ondas. E eu aprendi no japonês que quando tem esses primeiros 3 traços no kanji aqui, seguido, né, da palavra que seja aqui, né, que é esse primeiro kanji aqui. Então quando tem esses 3 kanjis aqui, eles se chamam sansui. Sansui. Esses 3 kanjis aqui são relacionados a tudo que é relacionado à água. Tá? Então quando tem um kanji que é relacionado à água, então geralmente se começa com esses 3 tracinhos. Então por ser sansui relacionado à água, e eu sei que aquele tubo ele tem nami, que seria o que? Ondas. Ondas são o que? De mar, de água. Então fazendo essa interligação das informações, para mim fica fácil memorizar. Então quando aquele tubo ele tem ondas nele, então é esse kanji de sansui. E aí eu não me confundo com essas outras respostas de biniro. Não sei se fez sentido para vocês, mas para mim foi uma forma que eu consegui
saber e decorar naquele sentido e não precisar decorar todos esses kanjis que são muito complexos. Ok? Então resposta I, resposta correta. Essa foi a primeira parte da prova. Eu vou dar uma pausa e vou fazer a segunda parte da prova no próximo vídeo. Um abraço!